Boa noite. Bom dia para os que estão acessando nossa palestra durante o dia, boa tarde para os que estão vivendo a tarde. Enfim, nesses momentos de trabalho remoto, nossa percepção, eu acredito, se modifica mesmo. O que não se modifica é a nossa confiança na doutrina dos Espíritos, no amor do nosso Pai Criador, que segue nos protegendo, e nas lições de Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, que continua nos orientando. O tema de hoje é o progresso da legislação humana. Um item muito interessante que consta do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, na sua parte terceira. É um item não muito extenso, são apenas 4 questões, da de número 794 a 797, mas são questões bastante profundas e que merecem um estudo mais cuidadoso da nossa parte. Para a nossa reflexão de hoje, então, a minha proposta é fazer a leitura das questões muito bem formuladas por Kardec e analisarmos as respostas, trazendo sempre uma relação com o nosso cotidiano, com a nossa vida atual, de seres, de espíritos imortais, encarnados no planeta Terra, nesse momento, no século XXI, um século que marca tantas mudanças. A questão 794, então, a primeira desse item, traz: a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? É uma pergunta lógica, uma vez que toda essa parte do Livro dos Espíritos, a parte terceira, que traz as leis morais, ele se assenta, né, esse livro terceiro, sobre a ideia de uma lei natural, uma lei maior, a própria lei divina, que por uma questão pedagógica aparece divididas em várias outras nesse livro terceiro, nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, inclusive para facilitar o nosso entendimento. Esse item, por exemplo, está na chamada Lei do Progresso. Mas a primeira pergunta, então, de Kardec faz muito sentido, né? A sociedade, então, não poderia se reger unicamente pelas leis naturais, ou seja, pela lei divina e natural, e não sem necessidade de uma legislação humana? E a resposta dos Espíritos é: poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. É muito interessante porque a resposta dos Espíritos aponta para a nossa dupla dimensão, para a nossa dimensão de sabedoria, de desenvolvimento intelectual e para a nossa dimensão do amor, do desenvolvimento da caridade. Porque a resposta é: sim, a sociedade poderia prescindir de uma legislação se seguisse rigorosamente a lei divina, mas a resposta é: se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Ou seja, se do ponto de vista do intelecto nós as compreendêssemos muito bem no sentido da lei natural, mas não só compreender do ponto de vista intelectual, mas também querer praticar, ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento moral, a vontade de seguir a lei de Deus, a vontade de fato, fazer da terra o advento do reino de Deus, aquela mensagem tão importante de Jesus, o reino de Deus, o momento do domínio de Deus. Claro, se vivêssemos todos de acordo com o ideal do reino de Deus, a legislação humana
seria desnecessária. Mas a nossa evolução, o nosso caminhar, passa a exigir algum tipo de lei especial. Né? E é isso que trata, então, Kardec, na sua segunda pergunta. Reconhecendo que a legislação humana não é como a lei divina, eterna e imutável, ele pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta dos espíritos é muito interessante. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça. Isso é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, vamos sair por partes, desmembrando essa resposta tão lúcida, né? Quando Kardec faz a pergunta qual a causa da estabilidade das leis humanas, já está implícito, então, a opinião de que as leis humanas não são eternas e imutáveis como a lei natural. E aí a resposta dos espíritos é de que no tempo de barbárie, ou então na infância da humanidade, a lei era feita pelo mais forte. Né? A lei do mais forte é sempre a melhor. Esse ainda é um ditado, né, da sabedoria popular, que faz menção a esse momento da humanidade onde a força física era necessária e primordial para a subsistência. Então, é claro que o mais forte exercia o poder, não só porque ele era capaz de sobreviver, como ele era capaz também de proteger os demais. Mas exatamente por conta da sua pouca evolução moral, acabava que essa lei era feita para si. Não é? A gente poderia dizer que, do ponto de vista da legislação humana, ainda há muito resquício desse pensamento, de uma legislação que protege os mais fortes. Nesse caso, quando os espíritos falam da barbárie, estão falando do momento, de fato, muitas vezes da pré-história, momentos anteriores à história, momentos anteriores ao domínio da escrita, momentos em que o ser humano caminhava na sua evolução, no seu uso, do seu livre-arbítrio, da sua razão. Nesse sentido, os mais fortes aqui eram os mais fortes fisicamente. Mas a gente poderia dizer que ainda temos uma legislação que precisa muito avançar, porque em muitos momentos ela segue protegendo os mais fortes. Agora, talvez não os mais fortes fisicamente, mas os mais fortes em termos de poder. Mas os espíritos lembram, contudo, à proporção que os homens forem compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-la, sim. Né? A modificação das leis, a gente percebe muito claramente. Não é? Se a gente pensar, vamos dar o exemplo do apartheid na África do Sul, e mesmo também no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, onde a população negra, a população de origem africana, era discriminada. Isso era garantido por lei. Os locais no ônibus, do transporte coletivo, né? Os recintos onde a pessoa de pele negra não poderia entrar, não é? Todas as garantias que visavam a manutenção da exploração da população negra pela população branca eram legais. A escravidão no Brasil foi legal até 1888. Triste para nós brasileiros, do país que talvez tenha vivido mais tempo com a escravidão das pessoas negras garantidas por lei. Essa lei é uma lei que remete aos tempos da barbárie, uma lei feita para proteger
proteger aqueles que detinham mais força, nesse caso, mais poder. Então, os espíritos deixam claro, a lei humana, ela é mutável, porque à medida que os homens evoluem no seu senso moral e na sua capacidade intelectual, a tendência é modificar essas leis, é aprimorar essas leis. E a gente poderia dar muitos outros exemplos, né? O exemplo do voto. Em quantos países, inclusive no nosso, a mulher demorou a ter o direito a voto? Qual a explicação? A explicação está aqui, no Livro dos Espíritos. Desde os tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e fazem para se proteger. Um momento em que todos os postos de poder ocupados pelos homens, por as pessoas do sexo masculino, há uma legislação que proíbe o acesso, o direito ao voto da população feminina. Vai se percebendo esse equívoco, a humanidade avança e essas leis, então, vão sendo modificadas. E é muito interessante quando os espíritos mostram que elas vão se modificando e elas vão se aprimorando porque elas vão se aproximando da verdadeira justiça. Se a gente pegar os dois exemplos que demos agora em relação ao preconceito racial, em relação à misoginia, ao tratamento diferenciado, à desvalorização da mulher, nós vemos o próprio Livro dos Espíritos já trata dessas questões. O Livro dos Espíritos é muito avançado, por exemplo, em termos da questão do feminino. Quando Kardec pergunta qual a origem do tratamento diferente para mulheres, os espíritos falam a razão é a pouca evolução da humanidade. Então, os espíritos deixam muito claro. A questão das raças, mesmo quando os espíritos nos explicam que podemos encarnar em corpos diferentes a cada oportunidade de aprendizado, podemos ser da raça branca numa encarnação, negra, amarela, podemos vir em diferentes grupos culturais, vamos ter corpos diferentes. Isso mostra que todo esse aprendizado é necessário e que o preconceito de cor não tem menor sentido. A doutrina espírita nos mostra isso muito claramente. Né? É uma construção social equivocada da humanidade e, como tal, precisa ser desconstruída. E com o nosso avanço moral e intelectual, com certeza tende a desaparecer. Então, quando os espíritos nos mostram que, à medida que as leis humanas se aproximam da verdadeira justiça, elas vão tendo cada vez mais identidade com a lei natural. E a gente poderia completar. E, nesse sentido, vão sendo menos mutáveis. Vão ser leis que tendem a se perpetuar, porque vão corresponder, de fato, à lei natural e divina. Kardec faz um comentário interessante nessa questão. Kardec diz que a civilização criou necessidades novas, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Olha a perspicácia de Kardec aqui. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários, não é? Que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. Sim, né? A lei como o apartheid eram leis absolutamente, é um ideário equivocado que a lei natural de justiça, amor e caridade condena. Quando Kardec, o homem tem criado direitos e deveres imaginários. Né? Sim, né? Qual é a base moral para se entender que, por conta da diferença de cor, um ser humano teria direito de escravizar o outro, teria direito, inclusive, de dispor da vida do outro. Né? E
que o outro teria como dever servir o outro até o fim da sua vida, sem merecer nenhum pagamento por isso. Claro, isso não é, isso está muito afastado de qualquer sentido de uma lei divina e natural. É uma lei criada pelas paixões humanas, a partir de direitos e deveres imaginários daquele que detinha o poder, e que claramente vão desaparecer à medida que a humanidade progride. E Kardec lembra, a lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei divina e natural não prevê privilégios. Já a lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. Lembro que, quando eu era muito criança, vou contar aqui uma história para vocês. Desde criança, desde muito cedo, tive a felicidade de nascer numa família espírita e desde cedo ser levada à evangelização. Minha tia me levava aos domingos lá na Rua dos Inválidos, onde é a atual PL, ela me levava, trabalhava lá no centro e eu tinha as aulas de evangelização. Eu conto isso porque, às vezes, as mães, os pais não podem, por motivos variáveis de trabalho, às vezes não podem levar as crianças à evangelização. E eu lembro, sempre vai ter um tio, uma madrinha, né, alguém que possa fazer esse trabalho, que é muito importante. Eu sou muito grata, minha querida tia Lizinha, por ter feito isso para mim. E eu me lembro que lá a gente tinha todos os princípios, né, de moral cristã, de uma forma lúdica, cantando, ouvindo histórias. E me lembro que, certa vez, eu ganhei de presente, não lá, de uma outra pessoa, um disquinho, aqueles disquinhos de história. E era um disquinho de histórias de fábulas. Nunca vou me esquecer, que eu me lembro até da imagem. Fábulas de La Fontaine. E eu me lembro que eu adorava ouvir histórias, gostava de ouvir histórias, já tinha começado a ler, devia ter por volta de 7 anos, e eu me lembro que ganhei o disquinho de presente, acho que de aniversário, e me lembro que, feliz da vida, fui lá, pedi a minha irmã mais velha para colocar lá na vitrola para mim, aquele disquinho. E era aquela fábula do carneirinho, que bebe a água que perto do lobo, né? Então, o carneirinho filhote vai lá, era aquelas histórias cantadas com uma narração muito apropriada e dramática, uma sonoplastia também. Eu me lembro como se fosse hoje, né? O barulhinho do carneirinho bebendo ali a água, o filhotinho, e chega o lobo interessado em devorá-lo, e o lobo fala, então é você que está sujando a minha água, eu vou comer você, porque eu te puni, porque você está bebendo a minha água. E aí, foi você que bebeu a minha água ontem e sujou aqui no pneu. E aí, o carneirinho, assustado, o filhotinho, ele fala, não, mas eu nem estava aqui. Primeiro, ele vai dando uma desculpa, ele fala, não, mas eu estou bebendo aqui embaixo, o senhor está bebendo aí em cima, não tem como sujar a água que o senhor bebe. E aí, o lobo insiste, não, mas não foi hoje, não foi ontem que você bebeu a água aqui e sujou. E o carneirinho, não, mas ontem eu não estava aqui, ontem eu não vim aqui. E a cada argumento que o carneirinho dá, o lobo continua insistindo. No final da história, o lobo vira e fala, e eu lembro que era uma coisa bem dramática, ele fala, não, mas se não foi você, nem você, nem ontem, nem hoje, nem sua família, mas alguém já deve ter sujado essa água. E avança e devora o pobre carneirinho. E eu me lembro que, ao fim, quando dizia, com a voz bem dramática, né, e o lobo devora o carneirinho, havia um silêncio, e aí havia a moral da história. A lei do mais forte é sempre melhor. Eu me lembro que, quando eu ouvi, eu caí no choro. E, assim, me lembro que minha mãe veio assustada porque eu estava chorando, e eu estava chorando com a história, porque eu tinha ficado tão apavorada. E eu me lembro como se fosse hoje. Né? Me lembro que a pessoa que me deu com todo carinho, perguntando depois se eu tinha gostado da historinha, e eu não tinha coragem de dizer. No outro lado, né, aqueles compactos, devia ter outra historinha do outro lado, mas eu não me lembro, eu só me lembro
que foi algo que me deixou absolutamente apavorada, a ponto de chorar, porque aquilo era tudo contrário do que eu ouvia na evangelização, né? Na evangelização espírita. E aquilo me marcou muito. Eu penso que a ideia de justiça é algo que me marca. Eu, talvez, não digo nem talvez, com certeza, a coisa que mais me incomoda no mundo é a injustiça. Eu sou muito sensível à injustiça e acho que talvez isso tenha começado lá, ouvindo essa historinha. Então, é claro que La Fontaine, quando conta, né, as suas fábulas, ele conta no sentido crítico, né? La Fontaine foi muito importante, né? Ele fazia a sua crítica bem-humorada, por vezes, lá na aristocracia francesa da sua época, nem se percebia. Às vezes ele fazia uma crítica indireta aos nobres, ao rei, e ele fazia de forma bem-humorada nas suas fábulas. É claro que há muito aprendizado. Mas me lembro de criança ouvir aquilo e pensar no tamanho da injustiça. E acho que Kardec nos mostra aqui no seu comentário, né? Só mesmo no momento de muita infância da humanidade, para que essa máxima de que a lei do mais forte é sempre a melhor possa ter, durante tanto tempo, ter sido obedecida, né? Agora, em pleno século XXI, é nosso dever, né, aprimorar a nossa legislação de forma que ela esteja muito mais próxima à lei de justiça, amor e caridade que Deus nos legou e que a doutrina espírita vem nos lembrar. A questão seguinte, a 796, Kardec pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, Kardec fala no sentido de uma legislação dura. Será que ela não é necessária por conta do nosso estado atual? Vamos lembrar que Kardec está perguntando isso em meados do século XIX, né? Há mais de 150 anos. E a resposta é: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Essa resposta, gente, é um primor. Essa resposta, eu acho que deveria ser uma epígrafe de todos os estudiosos do direito. Eu sugiro que todos os estudantes, né, futuros advogados e juízes, leiam essa resposta e tenham ela como fundamento, né? Então, os Espíritos dizem que uma sociedade depravada, uma sociedade com muitos problemas ainda evolutivos, certamente precisa de leis mais severas. A gente tem um exemplo muito clássico que a doutrina também nos traz, que é o próprio Moisés, né? Moisés precisava de disciplinar aquele povo ainda tão rude, ainda tão disciplinado, para de fato conseguir conduzi-los fora da escravidão no Egito. Então, a própria questão da proibição de comunicação com os espíritos, algo que muitas vezes erroneamente se aponta como um equívoco da nossa doutrina, e é sempre bom lembrar, né? O caráter eterno da doutrina dos espíritos nos mostra que a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés também eram divididos. O que tinha de divino, o que tinha de legislação moral inspirada por Deus, essa é imutável. Agora, há uma parte da legislação mosaica que era necessária para disciplinar aquela população, aquele povo que naquele momento se encontrava em condições ainda muito inferiores em termos de disciplina e de avanço moral. Daí ele proibir a comunicação com o plano espiritual, que naquele momento estava
o esclarecimento, mas para jogatinas, para exploração de uns pelos outros. Então, naquele momento, era necessário uma legislação mais firme, né? Com o tempo, a humanidade pode e pôde fazer uso da comunicação entre os dois planos de uma forma muito mais saudável para o seu próprio crescimento. É isso que a doutrina dos espíritos nos mostra. É também muito importante quando os espíritos lamentam que as leis hoje ainda se destinam mais a punir o mal depois de feito e não a cortar a raiz. Ou seja, a nossa justiça, a nossa legislação, ela tende a punir aquele que errou. Mas muitas vezes a nossa sociedade não consegue evitar o erro, não consegue dar as condições para que aquele indivíduo não cometa o crime. E qual seria a forma? Os espíritos falam: só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, de fato, vai chegar um momento que a humanidade não vai precisar de presídios, vai precisar ser de mais escolas. No lugar das penitenciárias agrícolas, quem sabe escolas agrícolas, no lugar de instituições de prisões de segurança máxima, temos universidades, escolas que podem dar a educação máxima, a liberdade máxima por meio do acesso à informação e ao aprendizado. Então, com certeza, à medida que a humanidade evoluir, a legislação prescindirá de metas e de penas mais duras e mais absolutas, né? E, por fim, a última questão, Kardec pergunta: como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? E a resposta é muito clara: isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. É muito bonita essa resposta, porque ela termina com um convite à esperança. Ela diz: espera, não é? Então, ela começa, quando Kardec pergunta como é que o homem vai reformar as suas leis, né? Não vai ser uma ação externa, né? Vai ser naturalmente pela força das coisas, né? A mudança vai acontecer porque os homens e mulheres vão mudar pela influência das pessoas de bem. E aí nós vamos pensar nos verdadeiros missionários que começam a apontar nos limites da legislação e para os equívocos da legislação. Se a gente pegar os exemplos que estamos dando desde o início, em relação ao racismo, em relação à igualdade de direitos com as mulheres, a gente vai pensar quantas pessoas deram suas vidas, né, ou se sacrificaram denunciando o equívoco do racismo. Se a gente pensar no apartheid, pensar na África do Sul, né, quantos anos de prisão e de cativeiro Nelson Mandela precisou para poder conseguir sensibilizar as pessoas para a necessidade da mudança. E quantos outros, talvez não conhecidos mundialmente, mas que também deram sua cota de sacrifício, esclarecendo, apontando, mostrando, lutando contra a injustiça daquela legislação. Do ponto de vista da igualdade das mulheres também, né? A gente lembra do movimento das sufragistas, né? Aquelas mulheres muito à frente do seu tempo e que se sacrificaram, muitas pessoalmente, muito no campo da família, porque nem sempre seus companheiros, suas famílias, percebiam a justiça da sua luta. Quantas delas também foram necessárias, né? Quanta missão, quanta
quanta abnegação, quanta renúncia pessoas de bem tiveram que fazer uso para poder auxiliar a humanidade e guiar, como os espíritos falam aqui, guiar no caminho do progresso. É muito interessante a gente entender isso e entender a providência divina, né, que no momento certo, né, traz para nós, por meio da reencarnação, aqueles espíritos que já avançaram mais moralmente, intelectualmente, alguns pontos, e eles vão alavancar o progresso da humanidade, de forma que a nossa legislação vai se modificar naturalmente. É muito interessante porque os espíritos falam naturalmente, ou seja, não é uma ação externa, né? A bondade divina, não é, que quer que as suas criaturas evoluam por seus próprios méritos. Então, a nossa legislação ela vai se reformar pela reforma que opera em cada um dos homens e das mulheres que habitam aquele momento da civilização. E é nessa reforma, nesse movimento, muitas vezes capitaneado por homens e mulheres que vêm com essa missão, a gente vai conseguindo fazer com que a legislação se modifique. E os espíritos lembram, o homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Sim, é muito importante que nós espíritas não deixemos sempre de combater esse ideário, às vezes, pessimista e muitas vezes melancólico, de que antigamente a vida é melhor, o mundo está cada vez pior. Não, gente, como espíritos, o mundo está sim melhorando, ainda que a gente possa passar momentos de crises, mas com certeza a humanidade evoluiu. Né? Quando a gente fica triste, quando a gente fica indignado por uma violência, por um determinado ato, só o fato da gente se indignar já demonstra uma evolução da humanidade. Pensar que muitos desses crimes que agora têm punição legal, muitos desses crimes aconteciam naturalmente. Não é? Quantas e quantas violências eram aceitas pela sociedade? É claro que a humanidade evoluiu, é claro que a humanidade tem caminhado e a legislação tem caminhado também. E os espíritos terminam dessa forma tão bonita esse item. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Ou seja, o nosso caminho de evolução não acabou, muito pelo contrário. Nós, da humanidade, encarnada no planeta Terra e desencarnada no nosso orbe também, esperando a sua oportunidade de retornar ao plano espiritual, ao plano corporal, estamos todos imbuídos dessa reforma, estamos todos imbuídos desse movimento. A legislação humana tende, sim, a ser cada vez mais acoplada, cada vez mais feita à semelhança da lei natural, das leis divinas, da grande lei de justiça, amor e caridade. Vai haver um momento que a nossa legislação, os nossos códigos penais, né, que hoje ainda guardam diferenças culturais ao redor do globo, vai haver um momento que ele vai estar muito mais parecido, porque eles vão ter guardadas as diferenças, é claro, mas eles vão estar muito mais coadunados com a verdadeira lei, que é a lei divina. Então, meus amigos, eu queria que a gente pensasse nesse item, né, nesse item que traz a necessidade da evolução da legislação humana, a nossa compreensão que, como espíritas, devemos, sim, ser cumpridores dos nossos deveres, devemos, sim, acatar a legislação, mas devemos também estar sempre muito atentos no sentido de operar também
para que ela também evolua, para que ela também se modifique, que ela cada vez mais se afaste da lei do mais forte, que tanto prejuízo nos causou, e que cada vez se aproxime mais da lei de Deus, da lei do nosso Pai, Criador, que é, sobretudo, amor. Amor imutável, amor eterno a todas as suas criaturas. Sejamos todos abençoados por esse amor, agora e sempre.